Olá, meus amigos, companheiros e irmãos espíritas. É com muita alegria que mais uma vez eu me reúno juntamente com vocês através deste canal de comunicação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em vibrações de muita paz, de muita luz, vibrações de muito amor e gratidão a Jesus. Porque Jesus tem sido o refrigério para nossas almas e o roteiro para não perdermos a rota em direção a Deus. Quero neste momento convidar a todos para que juntos elevemos os nossos pensamentos ao alto, os nossos pensamentos ao nosso Pai maior, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, e agradecê-lo pelo seu infinito amor sobre todos nós, e também pelas suas belezas espirituais, que tem nos nutrido a cada dia, na edificação do teu reino dentro de cada um de nós. Que assim seja. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a nossa fala de hoje tem como tema a valorização da mulher, e que foi sugerido pela direção desta casa tão querida por todos nós, o Grupo Espírita da Prece. Um tema que nos remete a um passado histórico, trazendo para as nossas reflexões a herança de ideologias arbitrárias que confinou a mulher numa prisão mental de que ela não passava de um ser inferior. Um ser sem nenhuma importância dentro de uma sociedade já desequilibrada e injusta. Um tema que ainda está carregado de muitos preconceitos e de muitas discriminações, que ainda tem gerado discursos em defesa da mulher pela própria mulher, e cuja história se fez pontuada até mesmo por tragédias. Citamos aqui o incêndio que ocorreu em uma fábrica na cidade de Nova York no ano de 1911, quando 126 mulheres que reivindicavam melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas tiveram suas vidas ceifadas. Este tema, a valorização da mulher, é um tema que em pleno século XXI já não deveria mais estar em questão, porque a mulher já conquistou inúmeros direitos sociais, direitos sobre suas necessidades, sobre suas vontades, sobre suas preferências. A mulher hoje é cantada em verso e prosa pelos grandes poetas, grandes escritores e grandes cantores. Entretanto, ainda assim, ela continua sendo discriminada, violentada moralmente, fisicamente e psicologicamente, marcada ainda por cicatrizes emocionais. Ela continua ainda sendo lesada em muitos de seus direitos e também aspirações. É claro, por alguns setores da sociedade que ainda têm dificuldades em reconhecer que homem e mulher são essencialmente iguais. Iguais e com os mesmos direitos diante de Deus. E que vestem uma indumentária carnal diferente a cada experiência encarnatória, porque o espírito não tem sexo. Ou seja, ele só existe o sexo na organização física, como nos esclarece Allan Kardec em Sexos nos Espíritos, no Livro dos Espíritos, na página de número 91. Portanto, o mesmo espírito que anima o corpo feminino, hoje, poderá amanhã animar um corpo masculino.
que tem como objetivo de progredir em tudo, em cada sexo, em cada posição social, cuja experiência lhe oferece provas e deveres especiais, como também a oportunidade, sobretudo, de adquirir mais conhecimentos e mais experiências, assimilando assim as funções dessas duas morfologias. Hoje, por exemplo, eu, Maria Isabel, estou encarnada em um corpo feminino, mas amanhã eu poderei estar como Antônio, encarnada num corpo masculino. Entretanto, se o espírito não tem sexo, como nos esclarece Allan Kardec, e que a cada encarnação ele pode animar tanto um corpo feminino quanto um corpo masculino, nós perguntamos então: por que tantas lutas em defesa da mulher pela própria mulher, quando juntos deveriam levantar a mesma bandeira? Podemos assim dizer. Quando deveriam os dois gozarem dos mesmos direitos? Por que ainda tantas disparidades contra a figura feminina? Historicamente, nós podemos dizer que todas as disparidades contra a figura feminina, a mulher, teve sua origem a partir de uma alegoria bíblica de que ela foi criada a partir da costela do Adão, homem, o que alicerçou e depois reforçou os preconceitos absurdos criados contra ela, tornando-a vulnerável e suscetível de ser ferida, ofendida ou tocada. Não que a mulher não fosse capaz de cuidar de si mesma, mas pelas imposições e também pelos padrões sociais que a escravizava e a impedia de encontrar o seu próprio caminho, a sua própria liberdade, a sua própria vida. E a partir dessa alegoria bíblica, nascem então duas sociedades. Duas sociedades centralizadas na figura masculina, que foram sociedade machista e sociedade patriarcal, cuja figura feminina não passava de um elemento inferior e secundário nas decisões humanas. Portanto, a mulher não tinha nenhuma participação social, e muito menos nas decisões humanas, chegando ela até a ser discutida na Idade Média se ela possuía ou não uma alma que animasse o seu corpo físico, porque Deus não lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, como teria feito com o homem Adão. Assim, por muitos séculos, a sua imagem era equivalente à de escrava, sem nenhum direito social, sem nenhum direito sobre ela, sem nenhum direito à liberdade. Porque ser livre significava basicamente ser homem. E as suas funções, então, eram voltadas apenas para reproduzir, para amamentar e para criar filhos. Vivendo, portanto, sob o domínio e a submissão da figura masculina, que acabou tornando-se sua propriedade, junto ao qual ela devia subordinação e obediência. Uma prisioneira modada do seu império injusto e cruel, por conta das duas sociedades. Que a sociedade machista, que acreditou na sua inferioridade, e a sociedade patriarcal, que colocou a figura masculina na condição de poder, domínio e superioridade. E nós citamos aqui como exemplo as mulheres da Escandinávia, que tinham o seu valor baseado apenas na quantidade de filhos, não de filhas, não poderiam ser filhas, que elas conseguiam gerar para enaltecer a figura masculina. E hoje, meus amados e minhas amadas, quando nós paramos para refletir e para analisar
o histórico de vida da mulher, da figura feminina, em pleno século XXI, quando ela ocupava lá atrás apenas um espaço sem muita importância na sociedade. Numa sociedade de convencionalismo deformante, que estabeleceu padrões injustos em relação a ela, nós vamos encontrar as mulheres na humanidade, deixando de acreditar em sua inferioridade. Porque elas também se viam como ser inferior, porque elas acabaram acreditando que eram inferiores. Elas deixaram de ser um ser sem vontade própria, passando a ter mais autonomia, mais responsabilidades, mais liberdade de expressão e possibilidades de poder demonstrar para a sociedade que elas também são capazes. Elas são capazes de poder demonstrar para a sociedade que elas também possuem os mesmos direitos que os homens. Demonstrar suas potencialidades, suas capacidades, tanto físicas quanto intelectuais, e suas habilidades, ou seja, os seus valores. Elas, então, tornam-se protagonistas de suas próprias histórias, deixando de ser apenas coadjuvantes secundárias para assumirem novos papéis na sociedade. Para a construção de uma sociedade mais justa, inspirando assim outras mulheres como exemplos de coragem, de perseverança e de força. Embora continuam ainda lutando pela equivalência efetiva de outros direitos. Elas, então, com a sua representatividade feminina, passam a ocupar um espaço significativo nas políticas públicas. Embora elas continuem ainda lutando pela equivalência efetiva de outros direitos. Ocupando cargos parlamentares, na educação, na cultura, na ciência, na medicina, no esporte, na astronomia, na agricultura e até mesmo ocupando a tribuna espírita. Não que o espiritismo tivesse denegado esse direito. Muitas mulheres passaram então a responder pelo destino do seu país como chefe de Estado e respondem. Estão à frente de muitas e grandes empresas no domínio da tecnologia, nas forças armadas, exército, marinha e aeronáutica. Temos hoje centenas de mulheres pilotando aviões, dirigindo caminhões, ônibus, tratores, mulheres médicas, mulheres engenheiras, mulheres na construção civil e etc. lá. E aquelas que ainda são mães espelham a delicadeza de suas funções maternais. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, se a mulher ontem sofreu e ainda carrega a herança cultural de ter sido submetida ao outro e negando a si mesma, o homem, por sua vez. Aí nós vamos abrir aqui um pequeno espaço para as reflexões, as nossas reflexões em relação ao homem, porque ele também acabou sofrendo deste processo histórico de dominação e poder, porque foi legado a ele pelas duas sociedades, fazendo-o acreditar que ele pertencia ao sexo forte, que ele podia tudo, e a mulher o sexo frágil e que não podia nada. Ela sofreu, mas o homem também sofreu deste processo. Aí nós perguntamos que, aliás, nós não estamos aqui dizendo que existe o sexo frágil ou que existe o sexo forte. Não estamos dizendo isso. Porque o que deve existir, sim, é uma combinação de forças e de sentimentos elevados
que contemplam em cada um a sua superioridade e o seu valor, que merecem, como seres em evolução, como seres em processo de aprimoramento moral. Mas imaginemos hoje o desespero do homem de ontem, que foi criado para reproduzir ao longo dos séculos a ideia de superioridade e poder, tendo que carregar literalmente sobre os seus ombros todas as responsabilidades como único provedor no sustento da família. Enquanto a mulher apenas cuidava dos afazeres da casa e da educação de sua prole. Imaginemos as responsabilidades deste homem. Imaginemos o sofrimento deste homem, do homem de ontem, ao ficar doente. Acometido por uma enfermidade e tendo que ficar acamado. E ter que passar o bastão, podemos assim dizer, à figura feminina. Seria uma humilhação. Seria um constrangimento muito grande para o homem. Imaginemos. Porque, de repente, da condição de dominador, ele passa à condição de dominado. E exatamente pela própria figura feminina. Imaginemos o quanto foi difícil para o homem, que foi criado, como eu já disse, para reproduzir ao longo dos séculos a ideia de superioridade e poder, e hoje reconhecer que a mulher e o homem foram criados iguais. E com os mesmos direitos, diferenciando nas funções que são específicas a cada um e na sua organização física. Apenas isso. Devendo o resto obedecer à lei de igualdade. Mas hoje, meus amados e minhas amadas, a realidade é outra. Nós temos uma realidade que nos chama a repensarmos um novo conceito de mundo homem, um novo conceito de mundo mulher, e um novo conceito de um mundo melhor para todos. Porque tanto a sociedade masculina quanto a sociedade feminina, em grande parte, já entendem e reconhecem o papel importantíssimo dessas duas forças dentro da sociedade e nas divisões de tarefas. Já entendem que é impossível construir um mundo com mais justiça, um mundo forrado de mais amor, de mais compreensão e entendimento, sem a cumplicidade, sem a parceria e sem a união destas duas forças que devem gerar a harmonia e o progresso de todos e de todas. Então, a partir desse entendimento, a figura masculina também foi se libertando. Foi se libertando das amarras dos preconceitos daquelas duas sociedades, que também o aprisionou, reconhecendo hoje, que também tem direitos. Que ele tem direitos de chorar, direito ao choro. Ele pode chorar. Coisa que não podia fazer antes, porque homem não podia chorar. Direito de sentir dor. Ele pode sentir dor. Ele pode se sentir fragilizado, enfraquecido. Direito de errar. Ele pode errar. Ele não tem necessariamente só que acertar. Ele pode errar. Ele tem direito ao erro. Direito de poder dizer: eu não quero, eu não posso, eu não sei. Porque perder, sentir, errar, poder dizer eu não quero, eu não posso, eu não sei, nada disso tem sexo. Nada disso tem sexo. Entendem também que a mulher e o homem foram criados da mesma fonte que exala a vida, que é Deus. Que ninguém possui
autoridades e direitos sobre o outro, mas sim que cada um esteja colocado no seu lugar, realizando as tarefas que a cada um compete realizar. Quando um deve auxiliar e proteger o outro. Portanto, o que importa não é saber se este ou aquele possui ou não mais ou menos valor que o outro. Não importa saber qual é o mais fraco. Não importa saber qual é o mais forte. Mas o trajeto que devem realizar juntos, compartilhando seus ideais, o respeito mútuo e a soma das forças na construção de uma vida que deve imperar o amor em toda a sua plenitude, que significa viver completo e por inteiro, seja no corpo masculino, seja no corpo feminino, fazendo ao outro tudo que gostaria que o outro lhe fizesse. Mas, meus amados e minhas amadas, este tema, a valorização da mulher, ele vai além de ser cantada em verso e prosa. Ser cantada pelos grandes poetas, escritores e cantores. Vai além de qualquer homenagem que possa contemplá-la. Vai além de qualquer lei que a defende e a protege. E de qualquer outra expectativa humana que se possa esperar e alcançar. Não que essas manifestações não sejam importantes em sua representatividade aqui na Terra. São importantes, sim, são fundamentais. Mas porque o seu real valor e sua real beleza está no seu papel de mediadora da vida. E a maior de todas as manifestações, já vista em todos os tempos, em defesa e valorização da mulher, não poderia vir de outro ser que não fosse Jesus. Jesus, nosso mestre por excelência, e que se fez humano na figura masculina. Em um dos momentos em que Jesus valoriza e protege a mulher, nós podemos perceber quando ele dialoga com uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Jesus estava fazendo uma viagem. Ele estava vindo da Judeia para a Galileia e passa por Samaria, porque ele tinha um propósito divino. E cansado, ele encosta próximo ao poço de Jacó e ali ele adormece. E quando ele desperta, ele vê essa mulher samaritana retirando a água do poço. Ele então aproxima-se dela e lhe pede que lhe desse de beber. A mulher samaritana naquele momento se assusta. Porque as mulheres não poderiam conversar com os homens. Elas eram mal vistas. E judeus e samaritanos não se relacionavam por questões religiosas, por questões de raça, questões raciais. E Jesus, naquele momento, ao dialogar com a mulher, aquela mulher samaritana, porque as mulheres samaritanas naquela época já eram discriminadas, excluídas da sociedade. Jesus, então, ao dialogar com ela, ele derruba aquele muro da indiferença, tanto religiosa quanto racial, através da figura feminina. Ele protege também e valoriza a mulher, principalmente aquela mulher que iria ser apedrejada em praça pública de acordo com a lei judaica. Porque aquela mulher foi surpreendida em adultério. Jesus então se aproxima e diz àquelas mentes doentias equivocadas: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Jesus, naqueles dois momentos,
Ele rompe com seu gesto de amor, que deve inundar o coração de todos, as barreiras sobre os preconceitos socioculturais contra a mulher, que era quase sempre vista como objeto de mercadoria, e retoma o seu valor humano, incluindo-as e valorizando-as dentro da sociedade de sua época. E em outro momento, nós temos também uma passagem entre Jesus e Simão Pedro, de profundos ensinamentos para todos nós, que nós encontramos na fonte, o livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, e que foi psicografado pelo nosso memorável e inesquecível Francisco Cândido Xavier, quando Jesus enaltece mais uma vez a figura feminina, através da lição, a mulher e a ressurreição, dissipando assim a ausência de luz da lei judaica. Essa passagem nos descreve quando a barca de Simão Pedro, que conduzia Jesus sob as águas do lago de Tiberíades, atingira docemente a praia. E quando Simão Pedro abandona aqueles remos, ele deixa transparecer em sua fisionomia emoções contraditórias de sua alma. Quando Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos. Que tens tu, Simão? Perguntou Jesus com seu olhar penetrante de amigo. Naquele momento, Simão Pedro foi surpreendido com as palavras de Jesus. Simão Pedro não esperava, mas ele deu a entender por um gesto a sua ansiedade, o seu receio. Ele deu a entender que tinha dificuldades em esquecer a lei antiga para penetrar no caminho largo do amor, no caminho largo de luz e de esperança. Ele então respondeu com timidez: Senhor, a lei nos manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Mas Jesus, conhecendo por antecipação o pensamento de Simão Pedro e adivinhando-lhe o que ele estava falando, o que ele estava pensando, falando em pensamento, observando os seus escrúpulos e lhe tirar uma leve advertência, respondeu com brandura: Simão, quase sempre não é a mulher que se perverte a si mesmo, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, Simão Pedro continua falando de forma respeitosa com Jesus. Senhor, os nossos legisladores sempre nos ordenaram severidade e rispidez com as descaídas. E eu estou aqui observando os nossos costumes, eu temo por vós, quando acolhe tantas meretrizes e mulheres de má vida nas suas pregações junto ao lago de Tiberíades. Jesus, então, responde amorosamente a Simão Pedro: Não temas por mim, porque eu venho do meu Pai, e não devo ter outra vontade a não ser cumprir os seus desígnios. Naquele momento, Jesus estava dizendo a Simão Pedro que ele era obediente aos planos traçados pela inteligência divina, que é Deus. E ele continua dizendo: Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelo homem. Mas, entretanto, também determina: amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. E o meu ensino é exatamente o cumprimento desta lei. Desta lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Por acaso, Simão Pedro, podemos culpar a fonte quando o animal lhe polui as águas ao bebê-las? De acordo com a lei, devemos amar tanto uma contra a outra, seja na expressão da ignorância, seja
na expressão dos sofrimentos. Naquele momento, Simão Pedro recebia as exortações de Jesus com novo brilho nos olhos, porque ele foi tocado nas fibras mais íntimas do teu espírito. E surpreendido, ele então retrucou: Senhor, vossa palavra é a da revelação divina. Eu sei. Estás me dizendo por acaso que a mulher é superior ao homem na sua missão aqui na terra? Jesus então esclarece amorosamente. Um e outro, Simão Pedro, são iguais perante a Deus. E as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida para que haja o mais sublime respeito mútuo. Todavia, precisamos considerar que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, avançando mais que o homem na estrada do sentimento, e que Deus, em muitas das vezes, lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens cheias de sabedoria e misericórdia. E em todas as realizações humanas, Simão Pedro, sempre haverá um traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. E na história dos homens, fica somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos grandes generais, porque todos eles são filhos da grande heroína que passa, das grandes heroínas que passam no silêncio, às vezes desconhecida de todos e muitas vezes dilaceradas nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminadas nos sacrifícios mais dolorosos. Por isso, Simão, as mulheres mais desventuradas ainda possuem o germe divino para a redenção da humanidade. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro do sentimento, todas as obras humanas podem parecer como castelo de falsos esplendores. Simão Pedro ouvia Jesus, tomado de profundo êxtase e admiração. Tendes razão, Senhor, tendes razão? Murmura Simão Pedro humildemente. Jesus então finaliza dizendo: Sim, Pedro, temos razão, porque ainda será a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar a humanidade. Meus queridos irmãos, meus amados, muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada pela paciência que tiveram em me ouvir. E quero encerrar este nosso valioso encontro com uma das mais belas poesias do romancista, poeta e espírita Victor Hugo, intitulada O Homem e a Mulher. Quando assim, ele os descreve para nós. Que o homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro fabrica a luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem.
O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é um sacrário. Ante o templo, nos descobrimos. Ante o sacrário, nos ajoelhamos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter no crânio uma larva. Sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem a pérola que adorna. O lago, a poesia que deslumbra. O homem é aquela águia que voa. A mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. Muita paz e muita luz a todos nós. Graças a Deus.